Olá, cooperado, olá, produtor. Voltamos ao vivo aqui da AgriShow para falar de um assunto muito importante, máquinas e implementos agrícolas. E para falar sobre isso, um especialista no assunto está aqui no estúdio com a gente, o senhor Pedro Estevam Bastos, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAQ, que é a Associação Brasileira de Máquinas, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a situação, né, a importância das máquinas no mercado. Senhor Pedro, muito obrigado por senhor estar aqui com a gente, a presença do senhor. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os cooperados da Cicobi São Paulo. Perfeito. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, para começar a nossa conversa, essa questão de como é que funciona essa questão das câmaras, né, setoriais dentro da ABMAQ. A ABMAQ é uma associação nacional, ou seja, ela tem várias sedes no Brasil, tem 5 sedes regionais, e ela congrega as máquinas bens de capitais. Então são mais de 40 câmaras, são 43 câmaras, e uma das câmaras é a máquina de implementos agrícolas. Perfeito. Hoje, qual que é o papel do Brasil na questão da fabricação de máquinas e implementos aí no mercado global? Olha, a indústria de máquinas agrícolas é mais voltada para o mercado interno, em função a gente chama de custo Brasil, ou seja, o nosso custo em relação ao custo dos europeus e dos americanos é mais baixo em função, quando a gente fala custo Brasil, é o custo de capital, o custo trabalhista. Então você tem um problema muito grande fora da indústria. Dentro da indústria nós somos bastante competitivos, tanto é que você vê pouca máquina importada aqui no Brasil. As máquinas, a maioria das máquinas absolutamente é máquinas fabricadas aqui no Brasil. Além desse problema de custo de capital, nós temos, para importar a máquina, você tem que ter conteúdo local, porque a maioria das máquinas são financiadas por linhas de financiamento que vocês conhecem bem, como a Moderfrota, o Pronaf, e você tem que ter conteúdo local. Além disso, que é um dinheiro subvencionado pelo governo federal, dinheiro de imposto, então não dá para você criar um imposto criar empregos fora do Brasil. Então as máquinas são majoritariamente aqui do Brasil. Assim, o que seria necessário para que o Brasil tivesse uma participação maior no mercado mundial? Resolver esse problema do custo Brasil. A ABMAQ tem se debatido muito isso. No governo anterior a gente brigou bastante. A ABMAQ foi uma das empresas uma das entidades que mais brigou em cima disso. Por exemplo, a reforma tributária que está discutindo no Congresso, que é a PEC 45, a PEC 101, que estão discutindo uma no Senado, na Câmara, para a indústria é fundamental. O pessoal entende que você vai ter uma indústria antes e depois da reforma tributária. E as outras reformas que a gente precisa, mas a tributária é um bom começo, ou seja, esse manicômio judicial que a gente tem ser eliminado com a reforma tributária. Perfeito. Bom, a ABMAQ é uma das organizadoras, né, da AgriShow. Como é que é? O que representa a feira, né, para a ABMAQ? Bom, a feira é um grande ponto de encontro, né? Quem está aqui, os nossos ouvintes, são convidados a vir aqui na feira. Por quê? Aqui é um grande ponto de encontro do que há de melhor na indústria nacional. Você atrai os agricultores, a indústria, os fornecedores, o pessoal das faculdades, o pessoal do exterior, ou seja, todo mundo, pessoal das finanças como vocês. Então atrai muita gente e aqui, vamos dizer assim, uma grande vitrine, mas é uma grande no sentido grande mesmo. Nós estamos falando aqui de 190 mil participantes esse ano, 190 mil visitantes, 800 expositores, e o tamanho do negócio, o ano passado, o tamanho de pedidos que a gente coletou aqui foi 11 bilhões e 200. Para vocês terem uma ideia, o ano passado o setor faturou 90 bilhões, então representa um percentual muito grande de negócios do ano. E esses negócios que a gente capturou aqui no dia, na feira, nesses 5 dias. Mas após a feira, os agricultores continuam negociando durante muitos meses. A gente fala até 6 meses, o pessoal está com aquela visita, aquela máquina que ele olhou lá na feira. Às vezes ele não compra na hora, mas ele compra depois. Ele viu lá, ele discutiu, ele comparou, porque é uma oportunidade também do agricultor comparar as máquinas. Aqui é fácil comparar, porque está todo mundo aqui. Eu falava agora nos bastidores para o Vantini, está todo mundo aqui. Aqui não tem escapatória, todo mundo fica igual e é uma oportunidade ímpar para o agricultor perceber quais são as diferenças, as preferências e comparar mesmo as máquinas. Perfeito. Senhor Pedro, bom, o senhor deve ter muitos anos de AgriShow, né?
obviamente, especialista em máquinas, o senhor conhece do mercado, mas ainda, por exemplo, esse ano, o senhor chegou aqui, há alguma coisa que o senhor se surpreenda ainda andando por aí? Bom, eu me surpreendi com a rapidez que a agricultura digital está tomando conta das máquinas e surpreendi também com o volume de visitantes. Esse número de 190 mil deve ser batido, ou seja, tem muita gente na feira. A gente não tem uma estimativa ainda, mas deve muita gente. Mas voltando à agricultura digital, ela tomou conta muito rápido das máquinas. A diferença entre uma máquina que tem uma tecnologia digital e uma máquina que não tem é brutal. Brutal no sentido da eficiência da máquina, da eficiência da operação, da eficiência do gerenciamento agrícola. Então é algo que realmente o pessoal tem que ficar ligado, o pessoal agricultor tem que ficar ligado, porque um dos principais desafios que a gente tem no setor, o primeiro desafio nosso chama-se educação e capacitação. Porque a tecnologia vai muito rápido, ou seja, vai muito rápido mesmo, e a capacitação, e aí não estou falando capacitação do operador, tá? Nós estamos falando capacitação geral, capacitação do proprietário, do agricultor, que precisa entender o que ele precisa comprar, como é que ele usa as ferramentas. Nós temos que ter a capacitação do engenheiro agrônomo, a capacitação do técnico agrícola e do operador também. Então, é um grande desafio. Às vezes o pessoal compra a máquina e às vezes não tira vamos dizer assim, a totalidade do que a máquina pode oferecer, porque ele não tem a capacitação. Então, esse é um grande desafio. Perfeito. O senhor falou da tecnologia, né? Também da questão da produção das máquinas aqui no país, mas nós também temos bastante tecnologia nacional. Como é que é? Qual que é a participação da tecnologia? Qual que é a participação da fabricação das peças? O que é importado ou não para que a máquina seja produzida, montada aqui? Olha, a maioria das máquinas, a maioria absoluta das máquinas é fabricada aqui no Brasil. A tecnologia que nós temos aqui no Brasil não deve a nenhum, vamos dizer assim, a nenhum país do mundo. Ou seja, nós temos uma tecnologia tão boa ou até melhor que os países. Tanto é que nós somos a maior saldo da balança comercial do mundo, com quase 130 bilhões. O segundo lugar fica entre a Argentina e os Estados Unidos com 30 bilhões. Nós estamos a quilômetros de diferença. Nós somos muito competitivos. Nós temos aqui agricultores, nós temos uma pesquisa agrícola através da Embrapa muito grande e outras empresas que fazem essa pesquisa agrícola. Nós temos a indústria de máquinas agrícolas. Então, nós temos um negócio que é muito brasileiro. É lógico, você fala, mas tem coisa importada? Tem partes, algumas tecnologias que você traz de fora, não é 100% nacional, mas a maioria da tecnologia aqui é nacional. Perfeito. Senhor Pedro, a nossa ideia então de montar esse estúdio aqui é para que a gente leve informação ao produtor, ao cooperado, né, que tem essa relação com o agro e com o cooperativismo. Existe mais alguma orientação, alguma informação, um recado que o senhor gostaria de passar para ele em relação às máquinas, aos implementos? Olha, o primeiro recado que eu daria, né, obrigado pela oportunidade, nós temos que entender de tecnologia digital. Então, se você não entende ainda, você está ficando para trás. Vou dar um exemplo assim, que é chocante. Você pega um pulverizador que tem vamos dizer assim, tem toda a tecnologia disponível, ele faz uma sobreposição, que a gente fala de desperdício, em torno de 2%. Você pega uma máquina que não tem nenhuma tecnologia, uma máquina que a gente chama puro ferro, não tem software, não tem hardware, não tem nada, esse desperdício é de 10% a 15%. Só isso aí paga qualquer maquinário. Mas a gente precisa saber que existe e saber utilizar essas ferramentas. Então, o recado quem não sabe, procure saber, procure na sua cidade, educação, revenda que tem isso, e venha nos visitar também, né? Que aqui ele vai ver realmente a tecnologia. E a gente não tem tecnologia concentrada em culturas. A gente tem tecnologia para todas as culturas e para todos os tamanhos de propriedades, tá? Um exemplo que eu dou muito nós temos um pulverizador costal, uma máquina simples que o pessoal pulveriza. Tem máquina com telemetria. Telemetria é algo que a gente tirou lá da Fórmula 1, que controla o carro e tal. As máquinas grandes têm telemetria. E o costal também tem telemetria. Ele tem um hard lá no costal que passa via Bluetooth para o celular e você consegue saber o que seu operador fez, como é que foi a operação. Ou seja,
é um exemplo de, olha, nós temos boa tecnologia para todos os agricultores. Pedro Estevão Bastos, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAQ. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, veio enriquecer esse debate aqui dentro da AgriShow. Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio, você e a Cicobi São Paulo. Ok, muito obrigado. Então é isso. Continuamos aqui neste terceiro dia da AgriShow e voltaremos a qualquer momento ao vivo com mais informações e entrevistas para você cooperado, para você produtor, diretamente aqui da AgriShow 2023.